Ana, como fazer quando há um problema de insubmissão na equipe? Quando o liderado não reconhece a pessoa do líder como líder, né? Como alguém instituído por Deus, como alguém que foi levantado por Deus. Eu não vou nem falar de um líder que, numa situação de pecado, alguém que realmente está num tempo que nem não merece respeito, nesse sentido, né? De estar à frente, de repente dando mau testemunho. Até a palavra diz até que a gente precisa, numa situação dessa, colocar diante do Senhor em oração e orar e abençoar a autoridade, a liderança. Mas o que fazer quando a pessoa realmente não reconhece, é insubmissa, dando mau testemunho para os demais liderados? Esse congresso que vem, não vou fazer esse bate-papo, não. Tô brincando. É bom a gente falar, né? Olha, na minha experiência, uma das coisas que tem me ajudado muito é eu, como líder, também ser liderada, né? O bom relacionamento com o seu pastor é muito importante, né? No caso, me ajuda muito que meu pastor é o meu pai, e eu acredito que Deus me colocou nessa família, não foi por acaso. Muitas vezes o filho de pastor que também exerce uma liderança na igreja, às vezes se sente mal, porque só estou aqui porque sou filho de pastor. Não, Deus teve um propósito de fazer você nascer nessa família, e glória a Deus, porque você também respondeu ao chamado de Deus. Então vamos tirar toda a culpa de sobre nós, né? E esse relacionamento é muito bom, é muito importante. Quem não é da família do pastor, sabe, eu aconselho que você se aproxime do seu pastor, porque é muito importante você caminhar debaixo de uma liderança. Aí quando você tem um problema com os seus liderados, você está coberto para poder dizer, olha, estou enfrentando isso, isso e isso, o que eu faço? Para que você não tome uma postura como líder de disciplina dentro da equipe, de tirar alguém da equipe, sem o apoio total de quem está sobre você, porque senão vira maior confusão, né? Eu já enfrentei pessoas dentro da equipe assim, desafiando totalmente a minha liderança. Um primeiro exemplo que eu quero dar foi muito bonito, porque eu era recém-chegada, né? E já havia pessoas recém-chegadas para se liderar o louvor, as equipes de louvor, e tinha muita gente já envolvida, gente mais velha do que eu liderando, e de repente eu novinha fui colocada, a filha do pastor colocada como líder do ministério. E eu comecei a fazer, né, reuniões de oração. Era engraçado porque vinha todo mundo que não era do Ministério de Louvor na reunião de oração. Eu ficava tão frustrada, né? Fazia escola dominical antes do culto. Às 9 eu fazia, o culto era às 10. Eu via todo mundo, menos os que eu queria que estivessem, mas eu estava ali fazendo, né? E até quero dar um testemunho aqui, já entrei por outro caminho, né? Que a maioria daqueles adolescentes, jovenzinhos que participavam das vigílias que eu fazia para o Ministério de Louvor, eles cresceram em poucos anos, eles se tornaram os ministros de louvor na igreja. Glória a Deus. Sabe, o Senhor me ensinou a não desprezar quem está ali querendo, quem está ali buscando. O tempo passa tão rápido, Ele remove pessoas, coloca outras. E numa dessas vigílias, já tinha 6 meses que eu estava aqui, eu ligava o pessoal, fazia churrasco, tentando trazer a turma para perto da minha liderança. Aí já tinha 6 meses que eu estava aqui, e uma líder de louvor bem mais velha, que já estava há muitos anos aqui, no final da vigília, já era quase 6 horas da manhã, ela chegou para mim e falou assim: Ana, hoje eu quero dizer que Deus me mostrou que Ele te ungiu para essa posição, e hoje eu te reconheço como minha líder. Eu sabe, foi muito lindo para mim, mas ao mesmo tempo, lá no fundo do meu coração, eu falei assim: nossa, pai, só agora, depois de tanto tempo convivendo com você. Depois de tanto esforço que eu fiz, essa pessoa do meu lado. Mas ela foi bem transparente, que naquela noite Deus mostrou para ela. Então eu acredito que existe também esse processo de reconhecimento da nossa liderança. A gente não deve achar que o título já nos faz líderes, né? Existe um processo de credibilidade. Conquistar o coração que vai sendo conquistado, até com a congregação, né? Hoje eu subo aqui e eu falo alguma coisa, as pessoas estão de coração aberto para mim, né? Cada solista que eu vou apresentando a cada ano nas gravações, vocês vão ganhando credibilidade, vocês vão ganhando, o coração das pessoas vai se abrindo. Então, assim, é um processo. A gente não pode achar que as pessoas já vão aceitar a nossa liderança, ainda mais se a gente já chegar dando ordem para mudar, que não sei o quê. Não é assim. Então, essa cobertura de alguém sobre nós para lidar com situações difíceis é muito importante.
E esse processo de conquista da credibilidade. Já engoli, como diz, já engoli muito sapo, sabe? Já ouvi liderado falar assim, poxa, por que na contracapa do CD tem a sua foto? Eu não respondi nada. Eu podia dizer, ué, porque eu sou a líder do grupo, porque eu sou a compositora de todas as músicas, eu liderei quase todos os solos e... né? Mas eu não falei nada, eu paguei um preço para gerar isso aqui e não pedi para estar nesse lugar, tá? O pessoal que desenvolveu a arte, eles colocaram, enfim. Mas sabe, eu só engoli aquelas palavras, não falei nada, porque eu sabia reconhecer naquele momento, eu soube reconhecer naquele momento que o processo de conquistar aquele coração, sabe, ainda estava caminhando, sabe? E assim, eu já tive outro liderado também que veio assim com afronta mesmo, sabe? Foi uma época que a gente reviu, né? A gente já estava caminhando há muitos anos juntos e eu fui me vendo também como líder. Eles foram me vendo como líder e a gente chegou assim a alguns princípios que a gente conseguiu. Então tá, realmente Deus colocou isso mesmo no nosso coração. Então agora nós vamos colocar isso no papel e todo mundo que quiser vai ficar. Quem não se submeter a esses princípios que estão claramente estabelecidos como nossa conduta, tem liberdade para sair. Foi até uma reunião que eu fiz na minha casa, e foi uma reunião assim que eu estava gelando por dentro, porque eu coloquei mesmo os princípios. Um dos princípios no Diante do Trono sempre foi, por exemplo, a doação dos nossos direitos autorais para a obra do reino. Não que o grupo, a liderança do grupo não possa ofertar na vida dos seus membros. O Sérgio, durante todos os anos que ele administrou esse recurso, sempre foi um paizão, sempre cuidando para que o grupo fosse bem amparado. A gente sempre investiu muito na vida dos nossos membros, mas acho que o Sérgio pode até dizer que muito mais Deus investiu na vida deles honrando, né, Sérgio? Hoje, quase todos os membros da nossa equipe, ao longo desses anos, têm casa própria, têm carro, coisas assim que eles não conquistaram por causa das ofertas que eles receberam. Mas nós vimos a prosperidade de Deus, sabe? Abrindo portas, cursos de faculdade, profissão, enfim. Um dos princípios é o voluntariado no que diz respeito aos royalties, os direitos das nossas produções. Aí, depois de trazer essas instruções, chega durante a semana um dos membros do grupo e chega para mim e, por quê? E se não mudar isso, eu não fico. Aí eu falei com ele, então tá bom, então olha, eu vou orar. Deus me falou até aqui assim, se Deus quiser mudar a regra, Ele vai falar comigo. Eu pedi para Ele 15 dias, eu não podia ter cortado de logo. vez? Isso. Mas eu falei com ele, não, eu vou me dar 15 dias que eu vou orar. Compartilhei com o Sérgio, compartilhei com a Zenete, falei, fulano de tal, falou que se não mudar ainda, né, ele sai. Depois de 15 dias, nós fomos ter uma reunião e esse irmão estava lá todo cheio de expectativa. Eu falei para ele assim, olha, eu orei e o Senhor não mudou a regra. Então, eu quero te agradecer pelo seu tempo no grupo. Gente, assim, gelada, sabe? Eu passei muito mal. Esses 15 dias foram terríveis, sabe? Mas eu tive que fazer isso. Aí ele falou, não, mas eu não falei isso. Voltou atrás. Só que eu tive que ser firme. Só que você não voltou atrás. Eu não voltei atrás. Aí não era algo novo que estava se propondo. Era alguma coisa que é a princípio do Diante do Trono desde a primeira vez. Era uma coisa que estava sendo novamente estabelecida. Já era conhecimento tácito, não era nada. Então, assim, não tinha muito que ser discutido. Mas a gente percebeu que precisava ser relembrado. Então, houve essa situação muito triste, muito constrangedora, mas precisava ser feito. E de um grupo de 50 pessoas, nós tivemos um caso. E por isso nós também agradecemos o Senhor, porque não é fácil. É uma situação muito difícil. Era um músico muito bom, mas nós já falamos aqui, a gente precisa desse compromisso, dessa aliança e desse compreender a forma toda que o Senhor tem para o Diante do Trono, que nós podemos falar da gente, né? E se o grupo não tem os princípios, as regras, como funciona bem estabelecidos, gera murmuração, gera reclamação, se as pessoas não sabem o que esperar da sua liderança,
sabe? Você tem que deixar tudo muito claro. Importante ter um código de ética, digamos, Código de da equipe. ética, né? E se as pessoas não estão em concordância, sabe? Isso acontecia. Esse irmão e outros irmãos que tinham muito relacionamento com ele, né, Sérgio? Infelizmente, criava muito tititi. E isso trazia uma divisão dentro do grupo, sabe? Então, foi um momento muito difícil, foi uma crise muito grande dentro da nossa equipe, mas o Senhor abençoou também esse irmão. Depois ele compreendeu, nós temos um bom relacionamento, graças a Deus, mas ele não ficou na equipe. E assim, eu posso dizer, como líder, assim, nós tivemos várias pessoas que saíram por motivos totalmente diferentes, né? Porque Deus realmente estava levando para outra fase em suas vidas. Mas essas algumas pouquíssimas pessoas muito difíceis de lidar com a saída delas, foi um verdadeiro alívio para a minha liderança. Que bom. Esteja abençoado nessa hora, né? Liberado e abençoado. Não, tá tudo bem. Eu posso olhar nos olhos de todos. Graças a Deus. Isso que vale. Importante é como termina, né? Como termina que conta. Pastor Ademar, você acha que um novo convertido, ele pode assumir um ministério de louvor? Ele pode ser um líder de louvor? Acabou de se converter, tem um talento, uma voz maravilhosa, toca muito bem. Você acha que ele está preparado para tomar conta e assumir essa posição? Você tá com umas perguntinhas hoje, hein? É porque a gente recebeu as perguntas, né, pelo Twitter, pelo você @Diante do Trono, inclusive pode mandar as suas perguntas e o pessoal quer saber. Deixa eu só, completando o tema anterior, citar o texto de Crônicas 25, versículo 1, que diz assim: Davi e os capitães e os chefes de serviço separou para a obra do ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e saltérios. Ou seja, esse texto ele estabelece o princípio da cadeia de autoridade. Deus, Davi, os chefes de serviço, Asaf, Emã, Jedutum e os seus filhos. Então, esse é o modelo bíblico. Se a gente observar isso, todos nós que trabalhamos em equipe de louvor, esse princípio da palavra, Crônicas 25, 1, tem tudo para dar certo. A questão da insubmissão, falta de respeito, de não reconhecimento, tem que passar pelo crivo desse princípio. Deus estabeleceu Davi como rei, Asaf, Emã, Jedutum ao lado dele e os filhos desses ministros. E o resultado é que eles profetizavam com seus alaúdes, seus instrumentos. Bom, qual é a pergunta mesmo? O novo convertido. Tá quase fugindo, né? Não estou não. Não foge não. O novo convertido ele precisa de acompanhamento, é como um recém-nascido. Você não vai dar arroz e feijão para um bebê que está aí com uma semana de vida. Tem todo um processo de acompanhamento, de orientação. E uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, como pastor, à frente tenho pastoreado músicos nesses anos todos, é a questão do acolhimento, de acolher as pessoas. Antes de ver o dom, a capacidade, o talento, a maturidade, acolher. Um líder de ministério, precisa saber acolher. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas é uma questão essencial. Porque antes de ser um músico, era uma pessoa, é uma ovelha, é um cristão. E eu tenho que vê-lo assim. E no processo do discipulado, da comunhão, de caminhada, sim, pessoal. Por exemplo, eu levava a turma para almoçar na minha casa no domingo, não é? Aí nós ministrávamos de manhã, almoçávamos, o pessoal tomava banho lá, e passava o dia todo junto e voltava para o culto à noite. Isso criava um vínculo, sabe? Uma afinidade, uma identificação uns com os outros, e o resultado aparecia no fluir, na ministração. As pessoas, mas que harmonia, que entrosamento, porque a gente estava junto, convivendo. Então eu sempre fui ensinado a esse aspecto de acolher a pessoa e depois, na medida do possível, ajudá-la a desenvolver o dom e o talento que Deus colocou na vida dela. Porque às vezes pode, por exemplo, no caso de um artista que se converte, é muito comum as pessoas já colocarem para cantar logo. Eu não concordo com isso. Porque ele não tem preparo espiritual, não tem os princípios da palavra, não tem os valores. Então ele está sendo colocado numa situação de risco, está sendo exposto, a qualquer momento ele pode dar uma mancada e tudo.
Disse que era convertido, agora não é mais. Então, e principalmente, eu acho, porque o artista, quando ele converte, ele ama o aplauso, ele gosta da reverência, ele gosta do elogio. Reconhecimento. E se julgar essa pessoa, você está julgando ela na cova dos leões. Porque todo o aplauso que vem para ela, ela recebe mesmo e ela... Achei meu lugar.